Bom dia! Estou hoje aqui para conversar com vocês no nosso segundo encontro de um projeto que eu denominei Palavra que Transforma. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um encontro que muda uma vida. Eu escolhi a passagem que está descrita lá em Lucas, capítulo 8, versículos 26 e seguintes. Quando Jesus encontra um gadareno e muda completamente a sua vida. Então vamos lá? Navegaram para a região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro de um endemoniado naquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa alguma. Ele vivia nos sepulcros. Guarde isso, ele vivia nos sepulcros. Quando viu Jesus, ele gritou, prostou-se aos seus pés e disse em voz alta: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te para que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus perguntou ao homem: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque somos muitos demônios. E eles imploraram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estavam passando naquela colina. Então os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que aconteceram, os que cuidavam dos porcos contaram os fatos a quem estava nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos seus pés, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo que como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicou que ele deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus te fez. Assim o homem se foi e anunciou à cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Aleluia! Eu anotei aqui algumas reflexões, alguns ensinamentos dessa passagem do Gadareno. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi quando o homem que estava tomado por demônios reconheceu Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, o inimigo reconhece a identidade, a autoridade e o poder de Deus. Isso ficou tão claro, tão evidenciado aqui na frente, quando ele fala assim: os demônios imploraram para que Jesus não os mandasse para o abismo. Então eles tinham plena certeza de que o que Jesus dissesse se cumpriria e que o poder estava nas mãos dele. Notem que esse homem não tinha poder sobre si. Então os demônios tomaram a vida dele. Mas no momento em que ele teve um encontro com Jesus, os demônios sabiam que precisavam bater em retirada e que sabiam também que o que Jesus falasse se cumpriria. E assim foi feito. E Jesus lançou-os naqueles porcos que se atiraram no precipício. Uma outra coisa interessantíssima que me chama a atenção foi o medo das pessoas que ficaram sabendo da forma como se deu o milagre. Aqui, gente, a reflexão que me veio foi a seguinte: eles perderam porcos,
Porcos eram criações ali, né? Era como bens materiais, era como se fosse a riqueza ali daquele povo. Por isso que eles não queriam Jesus ali. Eles olharam para o que eles perderam. Eles não olharam para a vida que foi restaurada. Mas a lógica de Jesus é completamente diferente. Uma vida vale muito mais do que qualquer bem material, do que qualquer tipo de sustento. Então, aquelas pessoas ficaram com medo de que Jesus, na verdade, diminuísse as suas posses. Mas o que Jesus tinha para eles era vida em abundância. Eles não enxergaram. O medo da escassez não permitiu que eles enxergassem o tamanho do poder que eles estavam rejeitando. Mas o gadareno, que teve a sua vida tocada, que teve a sua vida transformada, não só sabia com quem ele estava lidando, ele queria ir com Jesus. E qual foi a orientação de Jesus? Fique na sua família e conte tudo o que aconteceu. Então, a partir daquele momento, aquele homem era alguém que tinha um testemunho de cura, um testemunho de libertação, um testemunho que poderia transformar a vida de qualquer pessoa que também passasse a buscar esse encontro com Jesus. Então, foi um encontro que mudou uma vida e que mudou uma geração, porque as pessoas que tiveram contato com aquele homem que foi curado receberam de Deus o poder transformador, perceberam o quão poderoso é o nosso Criador. Ele manda nos que estão do lado do inimigo. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida se nós nos prostrarmos diante do Criador, se nós ouvirmos a sua voz, se nós recebermos a sua cura e a partir desse momento levar adiante tudo o que ele fez por nós. Amém? Quando eu leio essa passagem do Gadareno, eu percebo que o quanto de pessoas que hoje vivem em sepulcros mentais, em cárceres mentais, na ansiedade, na depressão, e só ele tem poder para nos dar essa plena e completa cura e restauração. E só com ele a gente vai poder testemunhar para que outras vidas também se libertem desse cárcere, do cárcere que é provocado pelo inimigo. O inimigo quer que você tenha medo, o inimigo quer que você acredite que ele é quem tem poder sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você decreta que o dono da sua vida, que o seu Senhor e Salvador é o Filho do Deus Altíssimo, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Receba essa palavra, agarre-se a Jesus, prostre-se aos seus pés, que ele vai te dar uma nova vida. Ele vai restabelecer a luz no seu sorriso, a luz no seu olhar, a esperança de uma nova vida, a plena restauração. Assim como foi com aquele gadareno, será assim também na sua vida, desde que você se renda ao autor e consumador da criação, da nossa fé e de uma vida plena em sua presença. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para deixar para vocês hoje. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se você se sente encorajado a construir uma nova vida na presença do Senhor, já encaminhe esse vídeo também para as pessoas que estão precisando de um encontro com o Salvador. Que Deus te abençoe.